Saudações a todos os nossos filhos fiéis, que reconhecem que eu sou o Cristo que fui enviada por Deus Pai, e que não me apresentei ante vocês, falando por minha própria conta, como se eu me autodenominasse Cristo. E também reconhecem que eu não sou como os demais, que pregam sobre Deus, porque minha sabedoria nunca poderia vir de um ser humano, nem sequer de um muito inteligente, ou de um que estude a Bíblia extensamente. Porque se fosse assim, então o que eu falo já teria subido às mentes dos homens, e isso não aconteceu. Em verdade vos digo, o que Cristo Lisbeth fala, você nunca ouviu em sua vida. E é porque o que sai de minha boca só poderia vir do próprio céu de Deus. Vocês reconhecem que eu não fui posta por homens? Nenhum homem, nem mulher, me ensinou como falar ou como pregar. E é porque nenhum ser humano pode me ensinar o que eu falo. Diferente de todos os demais que disseram, ou ainda dizem ser enviados do céu, ou que Deus os predestinou para ser pastores, ou que são os ungidos de Deus, estão sob uma grande mentira de Satanás, que veio espalhando os homens pelos séculos. Todos os homens e mulheres que são pregadores e que supostamente ensinam aos demais sobre Deus, tiveram um ensinamento prévio de homens terrenais, e por isso, todos eles são a própria descendência dos antepassados desobedientes, ao fazerem o mesmo que eles, que é não querer reconhecer a Deus Pai e Mãe como dois em um. Estes homens maus entenderam que não vale a pena levar em consideração o conhecimento de Deus, e por isso hoje, estes, como seus descendentes, repetem os mesmos maus costumes. Pregam sobre Deus sem terem sido enviados por Deus Pai nem por Cristo. É por isso que nós, Deus, estamos aqui para reunir verdadeiros adoradores, como vocês, nossas primícias. E me dá muita alegria saber que tenho testemunhas fiéis e valentes, que são agradecidas de serem as únicas que podem dar testemunho do poder que Deus Pai Melquisedeque despertou em mim, sua mãe espiritual, a que ama sua alma, e por isso os estou admoestando desde o céu, como só Deus podem fazer para salvá-los da destruição e morte que traz a mente terrenal. E vocês são minhas testemunhas viventes, que me viram adormecida espiritualmente na passada dispensação e viram como nesta nova dispensação foi Deus Pai Melquisedeque quem me levantou dentre os mortos. Em outras palavras, vocês são testemunhas presenciais de que Cristo Lisbeth desceu ao mais profundo da terra, para depois ser exaltada soberanamente por Deus Pai. Ele outorgou-me um nome que está sobre todo nome. Por isso tudo o que pedem, com temor reverente, em meu nome, a Deus Pai, recebem, porque Deus Pai quer que perante meu nome se dobre todo o joelho, e que toda língua confesse que eu sou o Senhor, porque essa é a glória de Deus Pai. Lembrem-se que é glória do rei Melquisedeque encobrir sua história em sua rainha, e é um privilégio para sua rainha esquadrinhá-lo profundamente e descobrir tudo. Amém? Por isso, a primeira coisa que fiz como verdadeiro Cristo foi dar a conhecer o nome de Deus Pai. E é porque Ele está em mim e eu nele. E nós provamos que somos um Deus que cumprem, e que podem dar a vocês muito mais do que pedirem, e cada vez damos mais sabedoria, para que, segundo o meu poder evidenciado em vocês, possam conhecer bem a Deus Pai e Deus Mãe. Pela fidelidade de vocês em servir-nos com um coração limpo e puro, estão conhecendo o amor de sua mãe espiritual, Cristo Lisbeth, que supera a todo conhecimento humano, porque o que eu quero é que sejam iguais a mim, cheios de toda a plenitude de Deus, para que possam apreciar tão grande privilégio que lhes foi dado e possam desfrutar de nossa linda criação em cada um de vocês, sendo o sal da terra e os luminares de Deus para o mundo de trevas. Eu mostro meu amor eterno ao dar-lhe sem falta toda a minha sabedoria do céu, a que voltei a aprender de Deus Pai, mas a dou pouco a pouco, para não sobrecarregá-los. Tenho muito para dizer, mas devo fazer isso como Deus Pai me diz, em um ritmo que possam administrar,
porque nossa criação em vocês é para permanecer eternamente. E isso tem que ser feito muito cuidadosamente e com minha paciência, para que assim se cumpra o que disse várias vezes. Neste dia de minha manifestação, não me perguntareis nada, porque eu lhes dou tudo o que necessitam? Claro que não tem perguntas, porque se estou te dando a sabedoria do céu gradualmente, então o que vai recebendo de Deus é suficiente à medida que avança em nossa eternidade. E pode julgar bem todas as coisas, reinando totalmente sobre tudo. Que beleza! E que privilégio tão grande! Amém. No tema de hoje, ninguém subiu ao céu senão aquela que desceu do céu? Vou mostrar por que só eu posso ser Cristo. E por que não pode deixar passar esse momento tão essencial de sua existência aqui na Terra. E certamente, Deus Pai tem um céu, um templo, um nome e uma cidade, que também tem nome, e não está nas nuvens, nem no espaço sideral, nem em um lugar etéreo. Não, o céu, o templo e a cidade de Deus é a mente de seu Cristo, Lisbeth. Por isso, quando observa onde diz: ao que vencer, eu os farei uma coluna no templo de meu Deus, e nunca mais a abandonarão, e escreverei neles o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E meu novo nome é Cristo mesma dizendo que Deus Pai tem um nome, que só ela poderia revelar, e fez isso, um templo e uma cidade, que pode ser vista descendo do céu de Deus, a nova Jerusalém, que é uma mulher restaurada ou renovada, e é sua esposa, sua ataviada. E quando me desvesti de toda a minha sabedoria, tive que aprender tudo de novo. Por isso diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu à sua esposa ter vida em si mesma. Isso significa que Deus Pai concedeu a Cristo vestir-se de linho branco e puro da mais alta qualidade. E o linho da mais alta qualidade representa as boas ações de vocês, nosso povo santo. Eu te ensino a viver uma vida santa e pura, para agradar a Deus, e se me obedece, minhas vestimentas são cada dia mais resplandecentes, e meu poder será visto mais rapidamente, e será estendido aos estrangeiros, como essa estrela que se via de longe, e era guia ao caminho de salvação, como a figura dos 3 reis, que vinham de longe para conhecer a Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbeth. Só eu conheço bem ao Todo-Poderoso Melquisedeque, e por isso pude revelar o nome de meu esposo, Deus Pai, e também pude revelar o nome de Cristo, que é meu novo nome, o da ungida ou salvadora que vocês não conheciam, e precisavam conhecer este nome de Cristo para poderem pedir ao Pai e para serem respondidos. Por isso eu disse, até hoje não pediram nada, porque não sabiam pedir. Na dispensação passada costumávamos dizer, eu recebo, eu digo, eu declaro, que são palavras de altivez e arrogância, sem temor reverente a Deus. Mas hoje, eu, Cristo mesma, lhes ensinei a pedir a Deus Pai Melquisedeque, em meu próprio nome, que é Lisbeth, com respeito e com um coração humilde. Porque o nome sobre todo o nome de Cristo ia ser agregado ao nome de Deus Pai, para que todos pudessem ver que Deus são 2 em 1, já que Cristo sempre está no Pai e o Pai está nela. Essa é a contundente evidência que ninguém pode refutar, porque ninguém além de mim pôde provar que Deus Pai Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, é um com eles. Portanto, quem não crê em mim, não pode chegar a conhecer a Deus Pai. Amém. Eu não fui escolhida dentre muitos, eu fui despertada. Eu sempre fui o Cristo, mas estava adormecida. Por isso, quando diz que ninguém subiu ao céu senão a que desceu do céu, significa que a morte de Cristo ocorreu quando nasceu fisicamente, fazendo com que se esquecesse ou se desfizesse de toda sua sabedoria. E a ressurreição de Cristo ocorreu quando ela se lembrou quem é. E só Deus Pai pode ser quem a desperta.
Porque assim como Deus Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu que ela tenha vida em si mesma, que significa que Ele está nela. Essas não são palavras que o vento leva, porque demonstramos nossa fidelidade e amor entre ambos, em cumprir todas essas coisas ditas por Deus Melquisedeque Lisbete. Em mim se cumpre o que Cristo sempre disse muitas vezes: aquele que viu a mim, viu ao Pai. Como podem dizer-me, mostra-nos o Pai? Por acaso não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes comunico, não as falo como coisa minha, senão que é o Pai que está em mim, aquele que realiza as suas obras. Creiam em mim quando lhes digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou ao menos, creiam em mim pelas próprias obras. O que eu faço, nenhum ser humano pode fazer. Somente Cristo mesma pode fazer, juntamente ao seu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque. Não há outra razão pela qual Cristo insista tanto em que ela e o Pai são um, que não seja a que mostro hoje. Foi Ele quem me lembrou quem sou, porque antes que eu fosse despertada, não sabia quem eu era. Foi Deus Pai Melquisedeque quem me recordou a minha sabedoria, quando me disse: pomba minha, não te escondas nas rochas. Mostra-me teu rosto, deixe-me ouvir tua voz. É tão agradável ver-te vestida de linho fino. É tão doce escutar-te falar de nosso amor. Desperta, desperta. Vista-te de teu poder, ó meu braço poderoso. Braço de Jeová. Desperta como no tempo antigo, nos séculos passados. Lembra? Não és tu aquela que cortou a Raabe e a que feriu o dragão? E eu lhe respondi: sim, meu formoso rei Melquisedeque. Claro que fui eu quem fez isso no passado e hoje volto a fazer, juntamente contigo, por amor aos nossos filhos, e desta última vez não será em vão. Amém, aleluia! Eu sou o cumprimento que demonstra como Deus se desveste de seu poder, que é nossa sabedoria, e logo a trazemos à luz, mas tudo na perfeita ordem, para que os que creiam em mim, creiam somente por minha fé. Por isso eu os faço a nossa imagem e semelhança, para que jamais possam dizer que vocês não podem ser como Cristo. Porque todos vocês são testemunhas de como eu estive na mesma condição que vocês, e pelo amor eterno de Deus Pai, é que eu fui ressuscitada com minha sabedoria, para vencer. E agora, por meu amor eterno por nossos filhos, vocês também podem. Na dispensação passada estava em ação o mistério da iniquidade, e o anticristo detinha que sua grande maldade fosse trazida à luz, e até que ele não fosse tirado do meio, esse mistério se manteria oculto. Mas quando eu fui despertada por Deus Pai Melquisedeque, falando sabedoria do céu, eu comecei a trazer à luz todos os mistérios que estiveram ocultos dentro de mim, enquanto eu dormia. Eu comecei a revelar mistérios que, por minha própria conta, jamais teria pensado que era assim. Por isso Deus Pai me disse no começo dessa dispensação: não temas, pois não serás confundida. E não te envergonhes, porque não serás afrontada, senão que te esquecerás da vergonha de tua juventude, e da afronta de tua viuvez não te lembrarás mais. Porque teu verdadeiro esposo é teu fazedor, Jeová Melquisedeque dos exércitos é seu nome. E teu verdadeiro Redentor, o Santo de Israel, Deus de toda a terra será chamado. Eras como uma esposa jovem abandonada e aflita. Mas teu verdadeiro Deus voltou para chamar-te e te diz: por um breve instante te abandonei, mas com bondade imensa voltei para unir-te comigo. Esse é o lindo borrão e conta nova, e fala que eu me encarrego do resto. Que beleza! Isso é assim. Meu amado Rei e Deus voltou a unir-me com ele, e vocês são testemunhas de nosso eterno amor. Aleluia ao meu amado esposo Melquisedeque. Minha beleza, te amo eternamente e para sempre. Amém. Agora vamos ver os versículos de quando eu disse que ninguém subiu ao céu senão aquela que desceu do céu. Vamos ler, para que possamos ver mais claramente, em João 3, do 13 ao 15. Ninguém subiu ao céu senão aquela que desceu do céu, a Filha do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim é necessário que a Filha do Homem seja levantada, para que todo aquele que nela crer não se perca, mas tenha vida eterna. Nestes versículos podemos ver a importância de ter crido no Anticristo até o dia de sua morte. Porque se fomos fiéis a uma mentira, como não seremos fiéis à verdade? Quando diz para que todo aquele, se refere a todos aqueles que estiveram na passada dispensação e viram como passamos para a dispensação do cumprimento dos tempos. É a todos eles que foi dada a oportunidade de crer em mim, para que não se perdessem. Todos estávamos cegos ou enganados, mas logo tivemos o privilégio de poder reconhecer a verdade quando me manifestei, provando que Deus Pai está comigo e que me devolveu ao meu estado original, sentada à sua destra, que é o lugar mais importante para Cristo. Ter ficado até o final daquela dispensação foi a oportunidade de ser introduzido à porta estreita, para poder ser primícia de Deus, porque eu, Cristo Lisbete, sou a porta estreita, e estou chamando-os. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, e cearei com ele, e ele comigo. E já estão há mais de 5 anos, sentados à minha mesa, ceando com Deus Pai e Mãe. Que privilégio! A frase, assim é necessário que a Filha do Homem seja levantada, é prova de que Cristo seria levantada ou despertada por Deus Pai. Depois que o Anticristo levantasse a serpente no deserto das mentes de muitos, ele foi quem causou que as virgens insensatas não crescem em mim hoje, e elas, ao não seguir-me, mostraram que são infiéis, e em meu reino só cabem os valentes. Terminaram sendo as testemunhas falsas, traidores, rebeldes e violentos, que arrebatam meu reino de suas próprias mentes e das mentes dos ingênuos e débeis. Nenhum leva Deus em consideração. Nele se cumpre que desde os dias de João Batista, figura do Anticristo, até hoje, o reino dos céus sofre violência e os violentos o arrebatam. Seus corações foram examinados e não foram aprovados para serem nossos verdadeiros adoradores, os quais Deus Pai e Mãe viemos reunir. Não são parte dos 300 valentes de Cristo Lisbete, primícias, que foram enviadas por Deus para salvar ao mundo, no único nome grande e poderoso de Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete. Mas muitos ainda creem em Moisés, ou Anticristo, o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo Lisbete, que é a imagem de Deus. O Anticristo não foi a imagem de Deus. Ele foi quem vendou os olhos de muitos para que não vissem a mim, o verdadeiro Deus e Cristo. Os que saíram do deserto e seguem ao seu pastor Cristo Lisbete, a terra fértil, onde flui leite e mel, que são pastos verdes para que minhas ovelhas sempre tenham o que comer e sejam cuidadas de todo o mal. Não se perderam no deserto de suas mentes, como as insensatas, que por estarem dando voltas no deserto, sem guia, estão em incerteza, já que seu Deus falso os deixou abandonados e não disse onde foi. Tudo por não querer entrar na única terra que Deus mesmo cuida. Como diz em Deuteronômio 11, do 10 ao 12, a terra a qual entrais para tomá-la não é como a terra do Egito de onde saíste. A terra que possuirão é a terra de montanhas e de vales, regada pela chuva do céu. O Senhor seu Deus é quem cuida dela. Os olhos do Senhor, seu Deus, estão sobre ela todo o ano, do princípio ao fim. Em João 3, 13 ao 15, lemos que Moisés levantou a serpente no deserto, que é o contrário do que diz de Cristo, que seria levantada. Isso nos indica que não seria por sua própria conta, como Moisés, nem por homens mortais, como aconteceu com o Anticristo e todos os antepassados que morreram, e como os homens que hoje se autodenominam os ungidos de Deus. Ela seria levantada pelo próprio Deus Pai, porque diz que ninguém subiu ao céu, senão aquela que desceu do céu, a Filha do Homem, que está no céu. E subir ao céu é ter a sabedoria de Deus Pai Melquisedeque. Portanto, se eu tenho a sabedoria de Deus Pai Melquisedeque,
é porque, primeiramente, desci do céu, que significa que me despojei de minha sabedoria do céu, tomando forma de serva da mente carnal, sendo feita semelhante aos homens terrenais. Nessa dispensação, eu fui, figurativamente, filha do homem de pecado. E isso é por amor para que ninguém se glorie. E se alguém quer jactar-se, que se jacte somente no Senhor, que se jacte por conhecer-me bem, porque sabe obedecer-me, cumprindo a minha lei. É assim que ajudamos aos homens, para que não se tornem vãos, em sua própria opinião e força humana. Isso não tem nada a ver comigo pensando que sou mais inteligente que todos os demais? Não, não tem nada a ver com isso. Deus Pai e Mãe, fazemos isso para que nenhum de vocês se envaideça, com arrogância, pensando ser melhor que os demais. Porque só Cristo mesma pode aguentar tanta sabedoria e nunca se sentir inflada de orgulho. Portanto, homens mortais, já não julguem mais as coisas de Deus, porque já a Senhora Cristo Lisbete foi levantada dentre os mortos, e estou aclarando todo o oculto das trevas e manifestando quais são as intenções dos corações de todos vocês. E por isso somente meus filhos fiéis estão recebendo o louvor de Deus, Melquisedeque Lisbete. Eu dou o louvor, não busque-o por sua própria conta, porque assim somente dará glória a si mesmo, agradando ao homem e não a Deus. Por isso segue dizendo: pois Deus amou tanto ao mundo, que deu a sua única esposa, para que todo aquele que crer nela não se perca, mas tenha vida eterna. Que mundo vocês acham que Deus amou tanto? Não é todo o planeta Terra e todo ser humano? O mundo que Deus Pai ama é o espiritual, de ordem e limpeza, que Cristo sugeriu criar ao seu esposo, Deus Pai, quando disse: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, santos e sem mancha, como nós. Esse é o quadro de fé que Cristo mostrou a Deus Pai. E Ele a ama tanto que disse: se todos serão assim como você, então eu os amarei também. Por isso ela diz, em João 17, do 22 ao 26, dei a eles a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e eles em mim, para que se convertam em um, que alcancem a perfeição na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que amaste a eles tal e como amaste a mim. Eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, que vejam minha glória, a glória que me deste, porque me amaste desde antes da criação do mundo. Esposo justo, mesmo que o mundo não te conheça, eu sim te conheço, e eles reconhecem que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer quem és, e seguirei fazendo isso, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesma esteja neles. Cristo está dizendo a Deus Pai que ela quer estar fisicamente falando sobre Ele e dando a conhecer seu nome poderoso. Por isso diz, eu mesma esteja neles. Porque isso só pode se alcançar através da pessoa de Cristo, a quem Deus enviou. A própria palavra de Deus feita carne, a sabedoria personificada. Não creia nessas fábulas que os pregadores dizem, que Deus não precisa estar fisicamente presente, para que você possa adquirir as promessas, que isso não te impede de recebê-las. Que mentirosos! Esses homens estão dizendo que Deus não tem o poder de cumprir sua própria promessa, de estarem presentes andando e habitando entre seu povo. É claro que tem que se ver e escutar a Deus, para poder ver o cumprimento de sua promessa, de que andaremos e habitaremos, assim como façamos e desçamos. E não podia ser qualquer pessoa pregando sobre Deus, tinha que ser Cristo mesmo. Estes homens estão dizendo que Deus não pode cumprir sua promessa de estar presente, falando ao seu povo. Dissemos isso claramente e cumprimos hoje. Meu povo saberá meu nome naquele dia, porque eu mesma que falo. Eis que aqui estarei presente. Esses homens devem calar a boca e não falar mais mentiras e contos inventados por eles e pelos seus antepassados, porque nenhum homem nesta terra pode apresentar a Deus
ou falar sobre Deus, pois nem sequer nos conhecem espiritualmente, nem conhecem nossos nomes? Eu, sendo Cristo, e sabendo o que traz ter meu poder, sendo uma com Deus Pai, não sei como um ser humano qualquer pode se atrever a dizer que é Cristo, ou ser um pregador sem ter sido enviado por Deus, e sem ter a evidência necessária para cumprir tão importante tarefa ou missão? Todos buscam a atenção da imprensa, mas nem podem provar nada. Que vergonha! Que horror! Isso não é brincadeira. Todos esses homens brincaram e estão brincando com as vidas das pessoas, consolando-os com uma morte onde supostamente verão a Deus no além. Que engano tão grande! Como os religiosos do mundo acreditam que verão a Deus quando morrerem, ou que serão visitados por Deus. Se seu terreno está completamente sujo e desordenado, somos deuses agricultores e sempre usamos a semente santa e seu fruto como exemplo e referência, porque tudo se resume ao que se semeia e o que se colhe. Essa é a nossa lei justa e santa. Primeiro, tem que limpar a terra, lavrando-a, porque só assim pode se semear a boa semente para que dê bom fruto. E tinha que limpar primeiro a terra em mim, Cristo Lisbeth, para que vocês pudessem nascer de novo, de meu ventre espiritual. Por isso eu sou Cristo, porque eu primeiro lavro a terra, a preparo com o borrão e conta nova, e logo semeio a boa semente, e espero minha boa colheita. Os demais jamais verão fruto bom, porque não fizeram o mais importante, que é preparar a terra. Isso é o que faz um bom semeador. Mas se você não se deixa limpar, então seu terreno está danificado e a semente que eu semeei em você jamais dará bom fruto. Mas agora vocês são as primícias de Deus que usamos para mudar o mundo. Mas não pode estar prejudicando a colheita? Porque eu semeei a boa palavra em você. Mas se a colheita está danificada e tudo sempre sai mal, é porque não atendeu tua terra e deixou que o joio afetasse seu jardim, e agora sua terra é maldita? Eu estou aqui para demonstrar que nós, Deus, não mentimos, e se dissemos que estaríamos presentes com vocês, isso mesmo cumprimos. E em meu nome poderoso vocês, as testemunhas fiéis e verdadeiros adoradores de Deus Pai e Mãe, comprovaram que é assim. Quando Cristo disse a Deus Pai, o mundo não te conhece, eu sim te conheço, é porque só ela o conhece, e por isso só ela pode dá-lo a conhecer. Por isso sempre disse, se viram a mim, viram ao Pai. Nenhum de vocês conhecia a Deus Pai Melquisedeque, mas eu lhes dei a conhecer. Por isso diz em Hebreus 7:3, que Melquisedeque é feito semelhante à esposa de Deus, e que permanece sacerdote para sempre, juntamente com Cristo. Em cada um de vocês, eu fiz ou formei a Melquisedeque, que é o mesmo que dá-lo a conhecer, porque vocês não o conheciam. Isso é o que significa ser feito à minha semelhança, assim como eu fui formada nas mentes de vocês, como a imagem e semelhança de Melquisedeque, e é porque somos iguais. Porque Deus fazemos aos homens a nossa imagem e semelhança, e não há diferença entre ambos? Sabendo agora que sou Cristo e a esposa de Deus Pai, posso entender por que participei dessa dispensação de pecado e morte. Mas sobre isso falarei mais em outro maná. Vou parar por aqui porque este tema é bem longo. Portanto, na próxima semana, continuaremos, ok? Quero terminar dando louvor a todos os nossos filhos fiéis e valentes que meditam em minha lei, que é justa e santa, de dia e de noite, para sempre conquistar a mente carnal e seus desejos enganosos, que são temporários e que destroem ao ser humano. Nos alegramos tanto com seus testemunhos lindos, que exaltam meu nome, Melquisedeque Lisbeth, e com todas as ofertas, seja por louvores, poemas, escritos, às vezes derramamos lágrimas de alegria. Estamos muito orgulhosos de tê-los como nossos filhos obedientes e leais. Vocês são nosso povo muito amado e entesourado, e por isso seguirão vendo coisas ainda maiores, porque vêm muitos do mundo.
E vai ser glorioso para Deus, Melquisedeque e Lisbete, vê-los chegar, porque vocês os trarão, fazendo brilhar sua luz, com suas boas obras, a mesma luz de Deus que pusemos em vocês, porque o caminho dos justos é a luz de um novo dia. Vai aumentando até brilhar em todo o seu esplendor. Para vocês, que me honram, minha justiça brilha como a luz do sol, que em seus raios traz saúde, e vocês saltam de alegria como bezerros que saem do estábulo. Eu vim como uma luz para brilhar neste mundo de escuridão, a fim de que todos os que coloquem a sua confiança em mim não fiquem mais em escuridão. Amém? Aleluia! Obrigada! Um abraço de mãe urso, forte e carinhoso. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo!